Olá a todos, o meu nome é Luís Pedrosa e hoje vou-vos falar um pouco de DriveWorks. O objetivo de hoje é fazermos umas escadas helicoidais totalmente parametrizadas. A versão de DriveWorks que eu vos vou demonstrar hoje vai ser uma versão que toda a gente tem acesso a partir do momento em que tem SolidWorks, pois a versão que vai ser será do DriveWorks Express. A primeira coisa então que eu vou fazer está relacionada então com a preparação no SolidWorks para importarmos essas informações depois para o DriveWorks. No final já temos essa informação gerada. O que nós vamos fazer é ir criar um projeto de raiz no DriveWorks e importar para lá as peças que nós queremos parametrizar. Depois disso, vamos ter então a definição das variáveis e das funções, para dizermos o que é que nós estamos a alterar e como é que essas alterações serão feitas. No final de tudo, vamos gerar então escadas novas, baseado nestas informações que nós definimos. Então, a primeira coisa então que vamos começar por fazer então será a preparação das escadas, e aqui temos alguns exemplos de algumas coisas que nós podemos fazer, mas vamos já passar então para o SolidWorks para vos mostrar com maior detalhe. Então, passando aqui para o SolidWorks, temos aqui o exemplo das escadas. Vai ser estas as escadas que nós vamos querer parametrizar. Aqui estão bastante simples. Vou fazer só aqui mais uma coisa. Agora sim. Temos aqui as escadas que estão num parâmetro bastante mais simples. E o que é que eu agora vou querer fazer? Vou começar aqui por abrir o patamar. E no patamar vou-vos mostrar aqui algumas variáveis que eu tive em consideração. Então, quando eu comecei a desenhar os meus sketches, já pensei nas alterações que eu posso vir a fazer. Para além disso, tentei logo atribuir nomes que fossem fáceis de eu interpretar mais tarde para saber o que é que eu estou a parametrizar. Como é que eu, por exemplo, tenho acesso ao nome das cotas? Uma forma muito simples, basta só vir aqui, tornar visível este menu e a partir do momento em que eu tenho este menu, consigo logo ver o nome das minhas cotas. Se eu clicar então duas vezes na cota, o nome também é ajustado cá em cima e vai ser aqui onde nós definimos estas informações. Então, fiz esta informação aqui, por exemplo, para a situação do patamar e para além disso, também já fiz mais uma coisa. Não estou só a ajustar o 3D, como de seguida ainda vou tentar ter logo os desenhos 2D a acompanhar o meu projeto. Então, todas as peças que eu aqui tenho, já fiz um desenho 2D e quando eu for a parametrizar as novas escadas, estas informações já vêm atrás. Então, vou fechar aqui o meu desenho, vou voltar aqui ao patamar e vou fechar aqui também o meu patamar e voltar aqui às escadas. Com isto, o que é que eu agora vos vou demonstrar mais? Como eu estou a parametrizar e grande parte das coisas vem com patterns, então também tenho logo aqui alguns patterns. Tenho um para os degraus, em que os degraus vão ter como a função, por exemplo, um linear pattern, com o número de instâncias que eu preciso, e depois apliquei-lhe uma rotação nestes elementos. Se eu clicar depois duas vezes na variável, tenho acesso aos seus parâmetros. Então posso chegar aqui e ajustar. Mais uma vez, como eu fiz no patamar, também renomeei aqui as cotas para eu saber o que é. Agora sim, relativamente então à preparação, é um pouco isto que eu vos tenho aqui a dar-vos a entender, que é ter logo a visão de como é que variáveis é que eu vou ajustar e como é que eu vou alterar o meu design para se ajustar a essa informação. Só aqui só mais um outro exemplo. Por exemplo, tenho aqui o caso do meu corrimão e se vocês forem a ver, tenho aqui a mesma coisa. Tenho aqui, por exemplo, a dimensão para a passagem, tenho aqui o diâmetro do mastro e depois aqui o próprio ângulo das escadas. Então, mais uma vez, ajustando este sketch, tenho a informação toda que eu necessito. Ok, com isto, agora vamos passar então para a importação do nosso modelo para o DriveWorks. Como é que vamos fazer isso? Para isso, vou aqui primeiro iniciar o DriveWorks. Quem tem licenças de 3D Experience e que esteja a abrir o SolidWorks com essas licenças, não precisa de inserir aqui nenhum código. Se
tiverem licenças standalone. Aí sim pode haver a necessidade de criar um registro no MySolidWorks para terem um código e aí desbloquear o DriveWorks Express. O processo é muito simples, mas facilmente aqui chego. Chegando aqui, como eu estou a começar tudo do zero, então tenho que começar por criar uma base de dados. Então, para criar a base de dados, vou aqui ao Create ou Change. Na pasta onde eu vou querer guardar a base de dados, por exemplo, vou dizer que vai ser nesta aqui, vou-lhe chamar aqui como escala. E vou fazer abrir. É estranho porque vou fazer abrir, mas não está aqui nada a abrir. Então, fazendo isto, o software o que está a fazer é que criou de forma automática então esta base de dados. Com isso, agora vou precisar de passar aqui a informação. Como eu já tenho as escadas abertas, o mais fácil é chegar aqui e dizer Open. Vou aqui, então abrir as escadas que eu tenho aqui abertas. Então, com as escadas, este então é o meu modelo de base, vai ser com base nisto que eu vou começar a capturar as informações. E agora vou dizer que quero capturar mais informações. Como é que eu agora vou capturar? Vou então aqui à minha estrutura e para além das escadas, eu vou dizer que peças é que eu vou querer também parametrizar. Vou dizer então que vou querer parametrizar o degrau, o mastro, o patamar, o corrimão e o corrimão inicial. Se eu tivesse aqui algum elemento que eu dissesse que era standard e não queria que fosse parametrizado, então aqui já não colocava um visto nele. E assim o DriveWorks usava sempre esse fecheiro como standard, não ia duplicá-lo. Com isto, já tenho então aqui os parâmetros. O que é que agora nos falta fazer? Falta-nos parametrizar quais são as dimensões e as features que nós vamos querer importar. Então, quando eu vier aqui às dimensões e features, eu estou a ver as dimensões e features deste conjunto. Depois já vos vou demonstrar como é que fazemos parte a parte. Então, para isso, neste ficheiro aqui, vou aqui às features e vou dizer que as features que eu vou querer mapear vão ser aqui a feature do pattern do degrau. E faço aqui adicionar. E vou dizer que vai ser o pattern do corrimão. E também posso aqui adicionar. Agora faltam as dimensões. Então, que dimensões é que eu vou querer importar para aqui? As dimensões que eu vou querer importar, vou dizer que serão, basicamente, aqui nos meios vai ser a distância total do chão até ao patamar. Esta é uma delas. Então, vou chegar aqui, tenho que clicar duas vezes no meio. E isto só funciona se eu selecionar a cota. Faço selecionar a cota. Como podem ver, aparece logo aqui, baseado na informação que eu aqui pus, e posso logo fazer adicionar. Então já tenho logo a altura do patamar e agora só me falta a altura dos degraus. Então vou chegar aqui, na altura dos degraus vou dizer então que vai ser este valor de 200 e faço também adicionar. Com isto, então já tenho então as duas alturas, falta-me então passar as dimensões dos patterns, porque as outras vêm dos meios. Então vou ao meu primeiro pattern e o que é que eu vou querer importar? Vou querer importar a altura dos degraus de igual forma como eu tenho ali a altura do mate. Vou querer importar o número de degraus, que isto é um dos parâmetros. E vou dizer que também quero importar o ângulo que eu vou ter entre cada degrau. Vou fazer o mesmo para o patamar, aqui o patamar e corrimão. Seleciono e vou também importá-los. Aqui já tenho um aviso porque o ângulo de grau já aqui aparece. Então vou meter aqui ângulo de grau pattern corrimão para me ajudar. E vou dizer também, tenho aqui a altura do degrau, a altura que vai estar o corrimão. Embora aqui vou dizer a altura corrimão de grau para não fazer confusão. E o número de corrimões que eu vou ter. Então vou fazer aqui adicionar também. Então, isto é uma das formas que nós temos para importar alguns dos dados. Avançando então mais um pouco. Então o próximo passo será importar individualmente de cada peça. Então para isso, vou abrir esta peça. Vamos começar então pelo patamar. E no patamar vou dizer o quê? Vou dizer então, no patamar, as dimensões que eu vou querer capturar
vão ser aquelas que estão aqui naquele sketch inicial que eu vos mostrei. Então será este ângulo do patamar, embora aqui até vou mantê-lo fixo por agora. Então a única coisa que vou querer ajustar vai ser aqui a passagem, que vai ser o comprimento do degrau e do patamar que eu vou ter. Então vou dizer que um deles é a passagem. E o segundo é o mesmo o comprimento do patamar, que é quando for a saída, qual é que vai ser o comprimento que aqui vou ter. Depois, vamos complicar aqui mais um pouco. Disse-vos para importar a informação, tanto de features como de dimensões. Mas eu posso importar mais informações. Então, para além disso, posso importar também as Custom Properties. E aqui vou dizer que propriedades é que eu vou querer manipular. Então, aquelas propriedades que eu vou querer manipular será, por exemplo, o cliente para quem eu estou a fazer as escadas, uma descrição do projeto que eu estou a fazer e o número de projeto. A descrição e o material, como são propriedades que eu não vou querer manipular com o DriveWorks, então não assinalo aqui para não criar mais confusão. Depois, como eu tenho o desenho 2D aplicado, então também eu posso adicionar aqui. Então vou chegar aqui e vou dizer aqui que quero importar um novo desenho. Então vou à procura dele, vou aqui aos meus modelos e vou dizer então que aqui quero ir buscar o desenho 2D do patamar. Assim, a nível de informação, já capturei grande parte. Vamos avançar então aqui mais um pouco. Então, vou voltar então aqui ao meu modelo, vou dizer que quero voltar às escadas e agora vou querer ir ao degrau. Então, posso clicar aqui, aqui às vezes pode ser mais fácil até fazer manipulação por aqui. Então agora estou no degrau e no degrau agora também tenho que fazer um pouco o que eu fiz com o patamar. Então, vou fazer outra vez a captura das dimensões. Então, para as dimensões, vou dizer que vou aqui às dimensões. Vou outra vez àquele sketch inicial. E neste sketch inicial vou dizer também que quero mais uma vez importar o ângulo do degrau e a passagem. Vou buscar as propriedades e mais uma vez, cliente, a descrição do projeto e o número do projeto. Vou fazer o mesmo então para o drawing. Então aqui vou buscar logo o drawing do degrau. Ok, vamos avançar então aqui mais um pouco. Agora para o mastro. O mastro, vou dizer que a única coisa que eu vou estar aqui a alterar, não vou ajustar o diâmetro, é só mesmo o comprimento dele. Então vou dizer que o meu mastro vai ser, então, vou capturar esta dimensão. Tenho que vir aqui a este lado primeiro, exatamente. É a altura do mastro que eu vou querer buscar. Adiciono. E depois, mais uma vez, as outras informações como estava a indicar. Aqui, e mais uma vez, vou buscar o mastro. O patamar já fizemos, só falta então agora fazer o mesmo passo para o corrimão. Tanto o inicial, eu tenho um inicial, já vou explicar porquê, quando formos a fazer as fórmulas, mas tenho um inicial e um final. Então, aqui as dimensões vão ser mais algumas, então vou às dimensões, vou dizer que quero, como dimensões vai ser a altura do meu prumo, basicamente a altura do corrimão que eu vou querer buscar, e a altura, neste caso, eu aqui tenho decomposto por degrau 1 e degrau 2, já também os vou explicar nas formas. Eu vou chegar aqui e vou dizer também que quero importar. Para além disso, saltei aqui um sketch, que também era importante. Temos então mais uma vez também a passagem que nós precisamos de importar, mais o ângulo das escadas. São os dois, uma das variáveis que nós também vamos importar. Ok, continuando então mais um pouco, então a próxima etapa é importar também aqui mais uma vez a altura deste prumo. Aqui vou dizer que vai ser o prumo intermédio. E aqui mais uma vez a altura do degrau. E fica-me a faltar este último, que será também a altura do prumo, que também irei importar. Aqui vou dizer que é o inferior. Mais uma vez, sempre com os avisos, quando as variáveis são iguais, o software avisa-me porque não posso ter variáveis com o mesmo nome. Agora sim, vou adicionar e já tenho então para a altura dos prumos, a altura dos degraus e depois também já vou ter o ângulo do degrau e a própria passagem. Mais uma vez então as propriedades e o drawing associado. O drawing associado aqui será o corrimão. Então, passando então mais uma vez aqui ao modelo. Vou ao corrimão inicial
E no corrimão inicial aqui só tem uma particularidade, que é para além das dimensões, como nós aqui colocamos, depois tem que aqui adicionar aqui mais um parâmetro que já vos vou mostrar. Então, começando então aqui nas dimensões, começando aqui pelo sketch 1, vou adicionar a passagem e o ângulo. Depois, vou adicionar as alturas dos prumos. E agora este aqui. Aqui vou-lhe chamar int. E aqui tenho este. E fica-me a faltar este último. Então, vou dizer que é este, que quero adicionar. Mais uma vez, como tinha dito, o aviso. Agora sim, consigo adicionar. O que é que agora fica-me a faltar? Como este é o arranque, então eu tenho aqui um parâmetro que é para me eliminar este corpo central, caso os meus degraus tenham um número ímpar. Então, para isso, este prumo tem que desaparecer. Então, vou aqui nas Futures, vou capturar então este delete body e vou dizer que quero adicionar esta informação. Com isto, falta-me então adicionar, mais uma vez então só as propriedades e o desenho 2D. Então, passando agora para o meu conjunto. Agora sim, no meu conjunto também tenho a questão da propriedade, também vou querer. E também tenho o meu desenho 2D com a listagem de materiais. Então também vou querer logo trazer essa informação. Então, a nível de captura das informações, neste momento já fizemos praticamente tudo. O que é que agora nos está a faltar? Então, agora, o que agora vamos fazer é definir as variáveis e as funções. Então, a primeira parte então serão as variáveis que vão ser caixas, onde eu depois vou colocar alguns dos meus dados, e depois vão ser as funções, onde eu vou definir aqui quais são os parâmetros. Já estou aqui a saltar uma etapa. Voltando então aqui ao SolidWorks. Então, no SolidWorks, vamos começar então por definir os inputs. Onde é que eu agora consigo definir esses inputs? Esses inputs vou definir aqui no form. E no form posso chegar aqui e dizer que quero adicionar os parâmetros. E a primeira de todos vou dizer que vai ser a passagem. Posso aqui dizer mais uma coisa. Não é uma caixa de texto. Salta esta etapa. Não é uma caixa de texto. Mas sim um numérico. E depois posso dizer que a minha passagem, por exemplo, pode variar entre 700 a 1200. Atualizo e tenho logo aqui a informação. Para além disso, vou definir então o número de degraus. Mais uma vez aqui, até vou dizer que vai ser com um spin bottom. Em que o meu mínimo, por exemplo, vou dizer que no mínimo só posso ter, por exemplo, 5 degraus. E no máximo, vou dizer que tenho, no máximo posso ir, por exemplo, até 25 degraus. O incremento que aqui vou meter, vou dizer que vai ser de 1 em 1. E faço criar. Depois, já então defini a passagem, o número de graus. Agora vou definir o ângulo. Então vai ser o ângulo da escada, ou do degrau. Vou dizer também que vai ser de spin, em que o meu mínimo vou dizer que vai ser de 16 graus e no máximo 22 graus. O incremento vou dizer que vai ser de 2 em 2. Depois, vou dizer qual é que é a altura do meu degrau. E a altura do meu degrau também vou dizer que vai ser aqui também de spin. Em que o meu mínimo, por exemplo, vou dizer que será de 150. E no máximo vai até 250. Em que o incremento será de 10 em 10. Então, já definimos aqui alguns parâmetros de entrada. Falta-nos aqui, por exemplo, definir a altura do corrimão.
em que aqui até vou meter como se fosse um número, não preciso estar a dizer que vou variar, e o número, por exemplo, vou dizer que vai, por exemplo, de 750 até, por exemplo, 1200. E por último, falta-me só então o comprimento do patamar, também numerador, em que o mínimo, por exemplo, vou dizer que também será, por exemplo, de 500 e vai até 1500. Então, a nível de input de números já tenho. Agora o que é que me falta fazer? Falta-me fazer o input para as propriedades do meu fecheiro. Então, para isso, então agora vou dizer que vai ser de textbox e aquele que eu vou dizer primeiro vai ser o cliente. Depois vou dizer que vai ser o número do projeto. No final, vou dizer então que vai ser a descrição do projeto. Então, a nível das variáveis, já as tenho definidas. Agora falta a definição das regras, como é que eu vou passar esta informação. Então, passando aqui para as minhas rules, tenho logo aqui o que é que está em falta. Por exemplo, a primeira coisa que me está a faltar, por exemplo, é logo como é que eu vou renomear os meus ficheiros. Depois, a atribuição das propriedades. Tenho as dimensões e depois as features. Vamos começar então pelo nome dos ficheiros. Então vou aqui ao file name, vou dizer que quero editar e fazendo aqui edição, vou dizer logo a eles todos que o file name vai ser baseado no nome do próprio ficheiro, que até aqui isso já vem por defeito. Depois vou dizer que para além disso vou ter o nome do cliente. Vou adicionar também aqui atrás do cliente um underscore. Então vou aqui meter entre aspas o underscore e depois para juntar esta informação vou meter aqui um i comercial e assim estou a fazer a concatenação do underscore com o nome do cliente. E para além disso vou então meter outra vez entre aspas um novo underscore e aqui também vou meter o i comercial. Finalizo isto, para além do nome do cliente, também vou dizer que vai ser o número do meu projeto. Falta aqui o último i comercial para combinar. Quando esta informação está a vermelho, como vocês viram, basicamente é indicar que a variável não está bem, o campo não está bem. Então temos que retificar e corrigir essa informação. Quando está assim em branco, quer dizer que os dados estão bem feitos. Estou a fazer OK e de uma forma bastante rápida viram esta informação aqui toda a ser atribuída. Vocês não estão a ver. Porquê? Porque cá em baixo está uma opção para só me mostrar as únicas rules que ainda estão em falta. Se eu tirar aqui este visto, já consigo ver então essa informação. Então, vou voltar ao meu sumário e agora, como podem ver, no nome dos ficheiros já não diz que me falta informação. Então, vamos avançar agora mais um pouco. Agora vamos às das propriedades. Então, nas propriedades, vou fazer então editar as regras e de uma forma bastante simples, agora vou selecionar todos os que tiverem o cliente, isto com o control oprimido, e vou dizer aqui que quero construir a variável e para a construção vou dizer que vai ser baseado no cliente. Depois, vou meter então a descrição do projeto. E aqui a mesma coisa. Vou dizer então que é a descrição do projeto. Fica-me a faltar aqui os números do projeto. Então vou dizer aqui que quero adicionar então aqui o número do projeto. OK. E agora já está. Agora sim é que a informação começa a complicar, pois as fórmulas agora são mais complexas. Então vamos começar então pelas dimensões. Então nas dimensões, o que é que eu agora vou querer fazer? Por exemplo, na altura do patamar, agora pegando nesta primeira fórmula, a altura do patamar vai ser constituído pelo quê? Vou dizer que vai ser constituído pelo o número de degraus que eu tenho, vezes a altura que eu vou ter para cada degrau. Esta é a primeira fórmula que eu aqui vou aplicar.
Depois, qual é que vai ser a altura do meu degrau aqui do meio? Vou chegar aqui, vou selecionar e vou dizer que também quero ajustar, e esta é mais simples. Esta vou só dizer que é a altura do degrau. Ajustando então aqui mais um pouco. Então, a altura do degrau que eu agora estou aqui a ver, esta será então a altura do degrau do pattern. Então vou dizer aqui que vai ser o parâmetro de entrada também vai ser a altura do degrau. O número de degraus do pattern, aí o número de degraus que eu vou ter no pattern. Então vou dizer então que o número de degraus, vou dizer que vai ser aqui o número de, mais uma vez, número de degraus. Estes são diretos. E o ângulo do degrau a mesma coisa. Vou chegar aqui, ângulo do degrau e ok. Com isto, já tenho então o ângulo do degrau feito. Vamos ajustar aqui mais um pouco. Então, o ângulo do degrau aqui do patamar, esta também vou ajustar, só que esta aqui não será, aqui tem que meter o ângulo do degrau vezes 2, porque eu repito cada um deles vezes 2. Então vou chegar aqui, vezes 2. Depois, a altura do corrimão é a mesma coisa. Vou chegar aqui, vou fazer a alteração e vou dizer que vai ser 2 vezes a altura do degrau. Mais uma vez, se eu quiser ver as variáveis que eu já fiz, tiro aqui e tenho acesso então, mais uma vez, a essa informação. Avançando então agora mais um pouco. Agora vem esta que é uma das mais complexas. Então vou aqui ao editar o meu número de corrimão. E o número de corrimão já vai ser uma condição de se. Para isso, até já tenho aqui uma fórmula aqui a ponto, para ser mais rápida. Então vou aqui ajustar e esta fórmula vou usá-la várias vezes. Então vou meter uma condição de se. E a primeira condição que eu vou ver será perceber se o valor dividido por 2, se o resto vai ser 0 ou não. Isto é um dos parâmetros para eu saber se é par ou ímpar o número de degraus. Se eu souber isso, então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou fazer a divisão do número de degraus por 2 e depois comparo com o valor desta divisão com o inteiro. Se este parâmetro for igual, quer dizer que estamos perante um número par. Se esta variável não se concretizar, quer dizer que estamos perante um número ímpar. E aqui, basicamente, o parâmetro será o número de degraus menos 4, porque isto estamos a falar da repetição e até aos 4 eu já tenho o corrimão. Depois, este valor a dividir por 2 mais um corrimão. Ou então, se for ímpar, aí tenho menos 1 e aqui vai ser o número de degraus menos 3 a dividir por 2 mais 1. Faço aqui um OK e já tenho então pelo menos para o patamar aqui do corrimão. Com isto, avançando então aqui mais um pouco, vou dizer agora aqui do ângulo do degrau. Então, mais uma vez esta também é direta, vou chegar aqui e vou dizer que vai ser o ângulo do degrau. Tenho a passagem. Então vou chegar aqui e vou dizer que a passagem, por exemplo, vai ser aqui o parâmetro de passagem. E isto, a passagem basicamente é o comprimento do degrau, é a distância que vai daqui até chegarmos ao corrimão. Depois, no patamar a mesma coisa. Também então vou aqui ajustar e vou dizer aqui que a passagem vai ser a passagem. Aqui até vou fazer uma coisa para ajudar. Tudo o que tiver passagem, para nos adiantar aqui um pouco o trabalho, vou dizer que quero buscar aqui a passagem. O comprimento do patamar, este também é um valor fixo. Então vou chegar aqui, vou dizer que vai ser então aqui o comprimento do patamar. Depois, a altura do prumo. A altura do prumo, como é que eu agora vou fazer? A altura do prumo até é direto, já que tinha aqui selecionado, ajuda, e vou dizer que é a altura do corrimão. A altura do mastro é que é um pouco mais complexa. Então vou chegar aqui, a altura do mastro. E a altura do mastro vou dizer o quê? Vou dizer que a altura do mastro será o número de degraus vezes o número de degraus mais 1. E isto até vou meter entre parênteses, para garantir que esta é a primeira conta que será feita. Vezes
a altura do degrau mais, e aqui vou dizer mais 1000, que é a parte que eu vou querer do mastro que fique acima do patamar. Faço OK e já tenho então esta condição definida. Depois, que mais é que eu agora vos vou querer demonstrar? Para isso, vou indicar aqui a altura do degrau de 2, que vem do corrimão. Vou dizer então que será a altura do degrau vezes 2. E o ângulo do degrau do corrimão. Então, vai ser a mesma coisa. Tenho que dizer que vai ser o ângulo do degrau vezes 2. Depois, a altura do prumo intermédio. Este, vou dizer então que será a altura do prumo, exatamente. Sim, a altura do corrimão, exatamente. Continuando então aqui, vou ter a altura do degrau. Vou indicar aqui que será a altura do degrau, exatamente. E fica-me só aqui a faltar a altura do prumo. Deixa-me aqui fazer aqui um ajuste. Aproveito, vou aqui pedir para ver as informações todas. Que até posso ver logo pela árvore. E assim eu consigo logo ver o que é que está definido um para o outro. Então aqui consigo logo ver aqui que a altura do corrimão está aqui. A altura do degrau vai ser a altura do degrau vezes 2. A passagem. O ângulo do degrau vai ser o ângulo vezes 2. A altura do prumo aqui mais uma vez. A altura do degrau. E aqui a última, a altura do prumo. Ok. Então vamos voltar então aqui. E outra vez aqui esta vista. Então passando então aqui para o corrimão inicial. Que este é um dos mais complexos. Então, o ângulo do degrau. Este ângulo do degrau vamos ter de ir buscar mais uma vez aquela forma. E aqui aconselho a utilizar muito a tecla do Windows V, porque muitas vezes nós temos estas informações e aqui conseguimos logo aceder à informação. Então vou dizer aqui que vai ser fazendo outra vez aqui a fórmula. E agora vamos aqui às condições se que estão no fim. Então vou meter agora aqui vírgula e vou fechar. Então, se for par, então o ângulo terá que ser o ângulo do degrau. Se não, vou dizer que vai ser o ângulo do degrau, quer dizer que então vai ser só um, o ângulo do degrau a dividir por 2. As alturas dos prumos, vou dizer que vão ser iguais para todos. Então aqui vou dizer então que vai ser a altura do corrimão. Agora, para o degrau 2, a condição é a mesma coisa. Tenho que meter outra vez aqui a fórmula, a fórmula inicial. Ajustar então aqui o texto aqui à frente. Vírgula e fecho. E aqui, basicamente, neste primeiro, o que é que eu agora vou aqui dizer? Vou indicar então, estou perante o degrau 2. Se é perante o degrau 2, vou dizer que será... Aqui, se é o degrau 2, vou dizer que a altura será a altura, caso 6 par, então mantém-se na mesma. Vai ser a altura do degrau vezes 2. Pois a altura do degrau não é aqui, exatamente. Agora sim, vai ser aqui. Vai ser a altura do degrau vezes 2. E aqui será a altura do degrau. Aqui será ao contrário. Vou meter a mesma lógica, só que aqui, neste primeiro, vou dizer que em vez de ser a altura, aqui vou dizer que vai ser a altura do degrau, normal. Ou então, terá que ser, e estamos a falar do intermédio, ou então será a altura do degrau a dividir por 2. Porquê é que nós estamos a fazer isto? Porque neste patamar aqui intermédio,
o que vai ocorrer é que se eu só tiver um único elemento, este pormenor o quero. Mas como eu tenho os meus sketches desenhados e a posição dos perfis, o que eu estou a fazer é que eu vou dividir e estou a diminuir estas dimensões. Com isto, vamos voltar então outra vez ao nosso projeto. E no nosso projeto já temos então definido basicamente a captura, já metemos as regras. Faltam-nos então só as regras para as features. Então, vamos editar e vamos aplicar então as regras para as features. Então, para o patamar então aqui de... este patamar. Agora que estou aqui a ver, este patamar até nem faz sentido aqui estar. Nós não precisamos de fazer regras, porque nós vamos ter sempre mais do que um degrau. Então, para isso, o que eu posso fazer é voltar aqui às minhas capturas, nas capturas das minhas dimensões, e vou dizer que afinal a captura o pattern dos degraus, este não me interessa porque não vou controlar como feature. Vou ter sempre. Então posso dizer que eu quero remover. E agora sim, voltando aqui, já podemos ver no sumário que tínhamos 3 e passou a 2. Portanto, até correu bem ter assinalado esta, que eu assim posso dizer que a meio posso retirar alguns elementos que eu não vou querer. Agora sim, tenho então aqui as únicas features que eu vou querer parametrizar. Então comecemos então esta pelo patamar aqui do corrimão. Então vou fazer aqui construir o build e vou dizer aqui até vou já buscar a fórmula que já tenho aqui também no outro lado. E vou dizer então que aqui a fórmula acaba por ser muito simples. Vai ser, caso o número de degraus seja inferior a 4, vou querer suprimir. Se não, anti-supresso. Basicamente não a quero suprimir. Porque aqui, para dizer se quero o pattern do corrimão. Depois, agora esta é um pouco mais complexa. Esta aqui está relacionada então aqui com este corrimão intermédio. E neste corrimão intermédio, o que eu agora vou aqui assinalar é se vou querer remover este prumo ou não. Então, caso o número de degraus seja ímpar, então vou querer remover aqui este prumo. Então, para isso, vou fazer aqui o build. E vou dizer então, para construir, vou dizer que quero ir buscar esta informação. E agora sim, desculpem lá, fiz um pouco de pressa. E descrevendo então um pouco o que eu aqui fiz. Basicamente o que eu estou a ver, o que eu estou a ver, já demonstrei, é ver se é par ou ímpar e depois faço supress ou anti-supress. Agora, sim, já tenho então as minhas regras feitas. Então com isto, o que é que eu agora posso aqui fazer? Basicamente o que eu agora vos posso fazer é como é que eu inicio ou crio uma nova escada baseado no que eu acabei de fazer. Então, vamos voltar outra vez aqui para o SolidWorks. E voltando então aqui ao SolidWorks, como é que eu agora vou navegar? Vou passar aqui para o Play e aqui tenho então o formulário. Então vou dizer que a minha passagem, vou dizer que será de 900, vou dizer até que é, por exemplo, de 800. O número de degraus que eu vou querer, vou dizer, por exemplo, que são 12. O ângulo que eu vou querer, vou dizer que vai ser de 18. A altura das escadas, vou dizer, por exemplo, que é 180. A altura do corrimão, vou dizer que pode ser, por exemplo, 1000. E o comprimento do patamar, vou dizer que é 1200. A nível do cliente, vou dizer então que vai ser, por exemplo, aqui a Cadmia. O número do projeto, vou dizer 1, 2, 3. E a descrição do projeto vou dizer que é a escada. Vou dizer aqui para fazer Create. E quando eu clicar em Create, o que o software agora vai fazer é abrir ficheiro a ficheiro e ajustar para meter estes parâmetros que acabei de adicionar. Tanto a passagem, o ângulo, vai agora inserir esta informação toda e atualizarmos os desenhos 2D com estas informações. Ok, aqui já podem ver, já está a ajustar o mastro do patamar. Aqui pode acontecer no final ter alguns desenhos que eu depois vou ter que passar para ajustar a nível de escala, porque podem em alguns elementos sair do desenho.
Ok, aqui mais uma vez. Isto agora é para o corrimão inicial. E agora sim vamos ter a atualização total das escadas. Ok. Com isto, o que é que nós aqui podemos ver? Podemos ver então que as escadas já atualizaram, só que aqui até nos surgiu aqui alguns erros. Caso tenha algumas dúvidas, eu posso aqui analisar este lado e ver quais são os ficheiros que aqui estão a entrar, como é que estão a ser os inputs. E aqui, depois pode ser mais fácil depois de ajustar e perceber o que é que aconteceu. Então, basicamente o que eu estou aqui a ver é que o meu corrimão, eu meti-lhe, a nível de ângulo, ficou com o dobro da informação que era suposto. Então, o que é que agora podemos fazer? Então, vou fazer aqui Finish. Vou fazer Clear. E vamos ajustar então o corrimão para a informação final. Eu vou fechar aqui isto. Ok, não quer gravar. Passando então aqui à minha escada original, vou dizer que tenho que ir às regras e, como eu disse, então se o problema está no corrimão, tenho que ver então nas dimensões. E nas dimensões até pode ser mais fácil ver assim. E aqui no corrimão o que é que eu vou ter? Vou ter então aqui o ângulo do degrau, exatamente. O ângulo do degrau aqui considerei vezes 2, mas não é verdade, não é vezes 2. Foi por isso que trouxe o problema. É somente o ângulo do degrau. Agora sim, vou tentar ajustar outra vez. Vou dizer outra vez, por exemplo, a passagem 800. O número de graus, vou dizer mais uma vez, acho que foi 12. O ângulo 16. E a altura, vou dizer então que vai ser de 180. 180. Depois, se calhar, posso aqui ajustar. Agora sim, meti 180. Se calhar não meti o valor correto. Foi por isso que houve aqui a retificação. Caso eu não meta um valor válido, o software vai ou para o máximo ou para o mínimo. Depois, a altura do corrimão, vou dizer então, mais uma vez uns 1000. E a altura do patamar também vou dizer que vai ser 1000. Mais uma vez, como cliente, vou dizer que é Cadmia. O número do projeto vou dizer que vai ser o 456, por exemplo. E outra vez, escada. Criar. Qual é que é a vantagem também destes parâmetros quando eu atualizo as propriedades? É que depois, se virem a legenda dos desenhos, esta informação também passa para lá. E então isto ajuda a resolver. Claro que esta questão acontece sempre, ter esta questão da tentativa e erro à medida que eu vou ajustando e fazendo para compilar, seria bom de sair sempre bem à primeira. Infelizmente não pode não sair, então tenho estas informações que me ajudam a perceber o que é que possa não ter saído tão bem. E foi aí onde eu encontrei um bocado a razão pela qual eu a perceber-me que tinha metido aquele engano e tinha ali o ângulo a multiplicar por 2 e não era suposto. Agora sim, estamos então agora a fazer aqui o corrimão. Aqui só mais um pouco. E entretanto, creio que já vamos ter a escada finalizada. Ok, como podem ver, tenho a escada finalizada, o ângulo da escada aqui com os 18, como eu disse, a passagem com os 180 e tenho logo tanto a escada parametrizada como até os próprios desenhos estão desenvolvidos. Com isto, o que é que nós aqui fizemos? Começámos então pela preparação das escadas a nível de termos as variáveis personalizadas. Fiz então a questão do importar a montagem para o DriveWorks. Ajustei quais é que eram as variáveis que eu queria definir e as funções para implementá-las. E no final acabei por vos mostrar como é que conseguimos gerar novas escadas baseado na parametrização que acabamos de fazer. Com isto, o que eu vos queria aqui transmitir, espero ter sido claro sobre este tema.
Peço desculpa de ter-me alongado um pouco mais do que era suposto, mas acho que gerou-se aqui um vídeo que pode ser bastante interessante. Mas claro, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, adicionem um comentário a este vídeo para vos poder ajudar. Então, agradeço que tenham visto o nosso vídeo e sigam-nos no canal da Cadnia para terem acesso a mais conteúdos. Alguma questão extra? Mais uma vez pelos comentários ou então podem enviar por e-mail para tecnico3@cadnia.com.